Graça e paz, meus irmãos, vamos dar início ao culto dessa manhã. Queremos lembrar os irmãos que nós estamos em campanha de missões nacionais, né? E os irmãos já receberam aí seus envelopes, nós estamos ali presenciais na igreja, mas missões continuam, nós não podemos parar, né? Vamos estar pedindo a Deus que nos abençoe para que nós possamos estar abençoando também a vida das pessoas que ainda não conhecem o Senhor, através desses missionários que estão ali nos campos, que eles possam estar levando essa palavra, né, do Senhor a essas pessoas, para que haja ali conversão, para que haja mudança de vida ali no meio daqueles que não conhecem ainda ao Senhor. Que Deus então possa estar nos abençoando nessa campanha de missões nacionais. E eu quero nessa manhã estar lendo com os irmãos Salmo 127. Salmo 127 nos diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O salmista dizendo, né, que é o Senhor quem constrói. É o Senhor quem constrói a nossa vida. É o Senhor que nos dá disposição para levantar cedo, disposição para trabalhar, disposição para viver um dia, disposição para buscar o alimento. É o Senhor que faz todas as coisas. E se não for Ele o edificador de nossas vidas, tudo que nós fazemos será inútil, né? Que Deus possa nos abençoar e que essa palavra de Deus nessa manhã para os nossos corações seja algo que venha nos fortalecer aí, né? E nos entregarmos totalmente ao Senhor nesse propósito, deixar que Ele comande toda a nossa vida. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que continue aí nos alimentando, cuidando de cada um de nós, nos dando aí o pão diário, né, para que nós possamos estar nos alimentando nossa família, nos sustentando. Vamos orar. Obrigado, Deus, obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos mostra que é o Senhor, ó Pai, que está no controle de todas as coisas, ó Deus, apesar que muitas vezes nós achamos que nós temos a direção, ó Pai, nós que entendemos a Tua palavra, temos essa ciência de que é o Senhor que tem o controle de todas as coisas, também de nossas vidas, ó Pai. Então, ó Deus, que o Senhor nos dê esse entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria para entender que tudo está em Tuas mãos, que nós possamos depender totalmente do Senhor. Nos abençoe nessa manhã, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, ó Deus. Abençoe, ó Deus, esse momento que estamos passando aí de retomada, Pai, onde as coisas estão voltando ao seu normal, trabalho, escolas, ó Pai, onde tudo, ó Deus, está tentando entrar em concordância, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, todos aqueles que estão enfrentando esse momento, que o Senhor possa ser também com os hospitais, onde existem ainda muitas pessoas ali doentes por essa pandemia, que o Senhor possa estar abençoando os profissionais de saúde ali que têm incansavelmente trabalhado, cuidado dessas pessoas. Abençoe também essas pessoas que estão ali para que elas possam se recuperar, ó Pai, dessa doença, Deus, e que, ó Deus, em breve nós possamos ter aí uma vacina para que possa imunizar a população, todo mundo, ó Pai, e assim nós possamos levar as nossas vidas normais novamente, ó Deus. Que nós possamos ter, ó Deus, de alguma forma aprendido nesse momento de pandemia, principalmente nós cristãos, ó Deus, que não temos ali estado presente no templo, que nós possamos ter aprendido, ó Pai, que não é o tempo, ó Deus, que vai nos levar perto do Senhor, mas é o conhecimento que nós temos de Ti, ó Pai. Obrigado, Deus,
por esse aprendizado, continue nos abençoando com a Tua palavra, continue nos conduzindo com o Teu Espírito, ó Pai, que a cada momento nós possamos estar buscando a Tua face, Deus. Continue a conduzir-nos conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora ouvir, cantar o hino de número 7, Maravilhas Divinas, e logo em seguida nós vamos estar aí louvando ao Senhor. Amém? Vamos continuar então com o nosso culto nessa manhã. Eu quero estar vendo com os irmãos, nós estamos vendo aí sobre os desafios da vida cristã e eu quero continuar vendo com os irmãos sobre esse assunto. Nós já vimos aí sobre os desafios da vida cristã, as lutas interiores, né? Nós passamos aí por momentos angustiantes, muitas vezes ao passarmos por esse momento nós desistimos e um dos motivos dessa desistência é que nós agimos conforme nossos sentimentos, né? E Jeremias nos fala lá que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quando nós ouvimos como direção das nossas vidas, o nosso coração, nós corremos um grande perigo
de nos machucarmos mais do que nós estamos machucados com nossas angústias. O que nós precisamos considerar para estarmos firmes e fortes na fé é que a Bíblia é a palavra de Deus. Aquilo que está escrito é em que nós devemos depositar a nossa fé. O que Deus falou é o que não muda, o que não altera, porque os nossos sentimentos se alteram a todo momento. E a outra coisa que nós vimos também sobre esse desafio da nossa vida cristã é a tentação, né? Satanás, ele está sempre querendo que nós voltemos às velhas práticas de pecados aí, ou que nós caiamos em algum pecado. E o conselho que nós vimos lá de Tiago, no capítulo 4, 7, é: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não conseguiremos resistir ao diabo com nossas próprias forças. Se nós agirmos dessa maneira, sairemos derrotados desse combate. O diabo não fugirá de nós se nós não estivermos sujeitos aí a Deus e a sua palavra. Então nós precisamos nos sujeitar a Deus, estar sujeito a todo momento a Deus, para que o diabo fuja então de nós. E depois nós vimos também o desafio de entender que o velho homem está crucificado. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 6, ele diz: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. E João, na sua primeira carta, lá no capítulo 6, nós vimos lá, no capítulo 1, verso 6, ele diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então João diz que se nós falamos que nós temos essa comunhão com o Senhor, mas se nós, nas nossas práticas, nas nossas atitudes, nós não demonstramos isso, nós estamos vivendo uma vida de mentira, e nós não estamos praticando na nossa vida a verdade. Andar nas trevas é simplesmente andar sem considerar a existência de Deus. É andar como se Deus ali não se importasse, porque Deus é luz, e onde há ausência de luz, as trevas dominam. E hoje então eu quero ver com os irmãos, na outra questão, no outro desafio, de nós entendermos o que é ser cristão. O nosso texto está em Filipenses 6, 2, de 12 a 16, e nós vamos ler também Atos 4, verso 13. Diz assim, Filipenses 2, 12 a 16. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E Atos, então, 4,13, vai nos dizer assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Nós vamos orar, vamos pedir a orientação do Senhor para mais esse estudo da sua palavra, e que Ele possa estar aí falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, obrigado por esse dia, nele abençoado, Pai, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido pelas nossas vidas nesse momento de pandemia. Obrigado a Deus pela tua igreja que tem entendido, Pai, que buscar a sua face nesse momento é o melhor remédio, Pai, para estarmos
perto de Ti, ó Pai, que o Senhor continua a falar nas nossas vidas através da Tua palavra, nos ensinar e que nós possamos entender, ó Pai, que nós precisamos nos alimentar diariamente da Tua palavra, para que através dela nós possamos crescer, ó Deus, no conhecimento do Senhor. Continue a cuidar da Tua igreja, a cuidar do Teu povo, a nos manter, Pai, na Tua presença. Assim nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, vamos lá. Eu quero ver então com os irmãos hoje esse tema, né? O que é ser cristão. Quando nós ouvimos a palavra cristão, o que nós precisamos entender é que ela se refere aos seguidores de Cristo. Eu não me torno cristão, eu não me torno crente por frequentar um templo, e sim de seguir os passos e ensinamentos de Cristo, o ensinamento de Jesus. Atos, no capítulo 11, verso 26, diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quando os discípulos de Cristo foram chamados ali de cristão, a ideia não era de elogio para aqueles discípulos, mas de ridicularizá-los, por eles serem semelhantes ou parecidos ali com Cristo. Os discípulos, aqueles que caminhavam com o Senhor por praticamente 3 anos, eram reconhecidos por seguir os ensinamentos ali que aprendiam de Jesus. E eles não se importavam com esse tipo de menosprezo de serem chamados ali de cristão. Tanto eles se identificaram com o Mestre e seus ensinos, que eles estavam dispostos então a morrer ali por Jesus, para também nas suas mortes serem parecidos também com Cristo, parecer igual a Cristo ali. Mas lá em Atos 21:13, o apóstolo Paulo vai dizer, que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração, porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então, Paulo vai dizer ali que ele estava pronto, então, para morrer por Cristo, para morrer por Jesus. Na morte de Lázaro, quando os discípulos não estavam ali próximo na casa de Lázaro, Jesus, na idade, saiu daquela região, porque estava sendo perseguido, né? Os judeus queriam matá-lo, e Jesus se afasta então um pouco daquela região, e quando ele é avisado então que Lázaro havia morrido, Jesus fala: vamos lá para Lázaro, para ver Lázaro, né? E Tomé então vai dizer: vamos nós também para morrermos com ele. Então os discípulos estavam ali então preparados para morrerem por Jesus ou com Jesus, né? Mas é interessante que aqueles seguidores de Jesus também foram denominados não só como cristão, mas como caminho, né? Então eles também foram conhecidos ali como os caminhos. E Atos 9:2 registra isso, né? E pediu-lhe cartas para Damasco, aqui o apóstolo Paulo, né, quando ele estava perseguindo ali os cristãos, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum deste caminho, quer homem, quer mulher, os conduzidos presos a Jerusalém. Mas os discípulos, além de caminhos, também foram chamados de irmãos. Isso está registrado em Atos 15:1. Né? Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam a seus irmãos: se não vos circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Além de irmãos, também foram chamados de discípulos, né? Está lá registrado em Atos 9:26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo, aqui tratando-se do apóstolo Paulo, né? Mas os discípulos também foram chamados ali de crentes, né? É lá em Atos 5:14. E a multidão dos que criam no Senhor
tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. E também foram chamados de santos, né? Lá em Romanos 15, 25. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. E ainda os discípulos foram chamados de a seita dos nazarenos, né? Está lá registrado em Atos 24, 5. Temos achado que este homem é uma peste, é promotor de sedições entre todos os judeus, porque todo mundo é o principal defensor da seita dos nazarenos. Mas o título que permaneceu na história foi cristão, herdando assim o nome de Cristo. Mas o que é ser cristão? Ser cristão, meus irmãos, é não parar. A gente precisa entender que ser cristão é não parar. E lá o texto que nós lemos de Filipenses, lá no verso 12, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ser cristão é não parar de desenvolver a salvação com temor e tremor. Isso é, mesmo crescer, progredir, aperfeiçoar e avançar na vida cristã. Antes, crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Pedro, então, registrando isso lá na segunda carta, no capítulo 3, no verso 18. Crescer, então, na graça. Graça nada mais é do que um favor. Se nós prestarmos atenção em tudo que nós fazemos, existe graça em tudo nessa vida, né? Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu estou fazendo uma viagem, né? Em dado momento meu carro quebra ali, e já é tarde da noite, estou ali sem seguro e preciso de ajuda, né? Vou lembrar naquele momento de algum irmão que sei que estará pronto ali para me ajudar, para me socorrer. E aquele irmão de prontidão vai lá e me ajuda, né? Me presta então esse grande favor de me tirar daquela situação complicada. Eu fiquei então devendo um favor para aquele irmão, um favor merecido, porque ele me ajudou, né? E esse favor, em qualquer momento eu vou poder retribuir esse favor que ele fez. A graça proposta no Evangelho é que é graça de Deus, se diferencia por um simples, mas profunda razão. A graça de Jesus é um favor imerecido. Nós não fizemos nada para merecê-la. Deus não nos deve favor algum. Assim como nós devemos favor, às vezes, para algumas pessoas que fez algo para nós temos um favor a retribuir. Deus não nos deve favor algum. Então foi uma graça, um favor que Deus nos fez, sem nós merecermos. Isso é graça. Crescer na graça significa pegar esse favor merecido e transformá-lo em algo útil para outra pessoa. Você vai fazer algo por alguém sem esperar, então, recompensa nenhuma. Isso é graça, isso é um favor, né? Um favor que você faz para a pessoa, que você não espera nada de volta. Provérbios 25, 21, 22 diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim ele amontoará as brasas sobre a cabeça e o Senhor te retribuirá. Então, falando aí na questão do seu inimigo, né? No inimigo nós não queremos nem chegar perto do inimigo. Mas provérbio que fala assim: teu inimigo tiver fome, para que nós possamos alimentá-lo, né? E se ele tiver sede, para que nós possamos saciar, então, essa sede desse inimigo nosso. E quando nós fazemos algo para o inimigo, nós não esperamos nada em troca, né? Porque ele é o nosso inimigo. Não esperamos nenhum favor a ser retribuído ali. Então, graça é isso, você fazer sem esperar algo em troca. E foi exatamente isso que a graça de Deus nos trouxe, né? Um favor que nós não merecíamos, mas Deus nos deu a salvação de graça, e um presente
nos dada por Deus. E crescer também no conhecimento, né? Crescer no conhecimento, entendimento, isso requer um esforço da parte de cada um de nós, né? Um esforço aí da minha parte, eu preciso me esforçar para esse crescimento. A Oséias, no capítulo 6, no verso 3, nos diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Conhecimento é um ato e efeito de conhecer, né? Já o entendimento é a capacidade de avaliar ou julgar algo, alguma coisa. Não tem como entender a Bíblia sem antes conhecê-la, né? Por isso nós precisamos ler e estudar a palavra de Deus, para que nós possamos então conhecer a palavra de Deus e poder entender aquilo que nós estamos lendo. Tanto conhecimento como entendimento da palavra requerem esforço. Nós precisamos nos esforçar para isso, né? Assim como nos diz o texto lá de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer. Não é? Nós conhecemos o Evangelho um dia. Esse Evangelho nos foi trazido por alguém, nós ouvimos, nós entendemos, nós conhecemos esse Evangelho. Mas nós não podemos parar nesse conhecimento. Nós precisamos prosseguir em conhecer, né? É isso que Oséias está falando. Prossigamos em conhecer. Na versão da NVI vai dizer: esforcemos por conhecê-lo. Então, crescer no conhecimento é um processo contínuo que exige esforço de cada pessoa, de cada um de nós, né? Isso é desenvolver a salvação, crescer na graça. Isso é fazer o que é bom aos outros sem esperar algo em troca. Graça é um favor, e crescer no entendimento é um processo contínuo de estudo e prática da palavra de Deus. Ser cristão não é parar de crescer na graça e no conhecimento. É crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A segunda coisa que nós precisamos entender, né, é que ser cristão é não depender de si só. É não depender de você mesmo, né? E o verso 13 de Filipenses que nós lemos diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus está trabalhando em nós. Por vezes vivemos extremamente preocupados com a nossa vida, mesmo sabendo que é Deus que opera todas as coisas. É Deus que, segundo a sua vontade, Ele trabalha na nossa vida. E nós muitas vezes vivemos aí preocupados, né, com a situação da nossa vida. E Jesus, falando lá em Mateus capítulo 6, verso 34, Ele vai nos dizer o seguinte: não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então Jesus estava nos alertando aí, né, quanto a essa preocupação que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E nós nos esquecemos lá dessa grande verdade que o apóstolo Paulo fala lá aos Filipenses, né? Que é Deus que efetua em nós tanto querer quanto o realizar, né? Nós fazemos todas as coisas porque Deus permite que nós façamos isso, e nós nos esquecemos e nós vivemos então inquietos por algumas coisas da nossa vida, né? Nós não podemos viver dependendo de nós mesmos, né? Nós precisamos saber que é Deus que está operando, que é Deus que está realizando todas as coisas, e confiar então nessa providência de Deus. Deus está operando em nós tanto o querer como o realizar. Tudo Deus opera segundo a sua vontade, né? Deus faz conforme o teu querer, conforme a tua vontade. É muito bom saber que Deus faz todas essas coisas, né? Que Deus cuida. E João 15:5, né? Jesus, onde fala: eu sou a videira, vós a vara, quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso é importante nós termos esse conhecimento, que fora de Deus nós não podemos fazer coisa alguma, né? Porque é Ele que está operando, é Ele que está fazendo tudo em nós, né? Conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Isaías 64, verso 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. No Salmo 127, verso 1 e 2, vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se nós não entendermos que é Deus que está trabalhando na nossa vida, que é Deus que está fazendo todas as coisas conforme o teu querer, nós vamos estar fazendo isso em vão. Nós vamos trabalhar, vamos correr, nós vamos fazer todas as coisas na nossa vida sendo algo em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se não for Deus o guarda da nossa vida, vai ser em vão nós estamos correndo, vigiando tudo aquilo que nós estamos fazendo, sem saber que Deus é que está guardando todos os momentos da nossa vida. Inútil vos será levantar de madrugada. Então, vai ser inútil essa preocupação nossa, né, em levantar cedo, ganhar o pão, e muitas vezes uma grande preocupação. O salmista fala que vai ser tudo algo inútil isso, né? Repousar tarde, então você fala, você vai dormir tarde, você vai dormir preocupado, isso vai ser inútil. Comer o pão de dores, quer dizer, você está em sofrimento ali, trabalhando para ganhar o pão, mas em dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, quando nós estamos dependendo de Deus, sabendo que todas as coisas vêm dele, nós vamos ter o sono dado por Deus, nós vamos descansar, mesmo sabendo que amanhã talvez eu não tenha o que comer. Mas nós sabemos que é Deus que vai estar nos providenciando todas essas coisas. É o Senhor quem nos edifica, quem nos faz crescer. E essa edificação é feita através da sua palavra e do seu Espírito. Ser cristão é não parar, é não ter uma vida espiritual estagnada, é ter uma vida espiritual que ande para frente, que busque estar na presença de Deus. É uma vida ativa na vida cristã, na leitura e aprendizado da tua palavra. É o que nós cristãos precisamos, ler e aprender da palavra do Senhor, crescendo na graça e conhecimento do Senhor. Ser cristão é não depender de si mesmo, depender daquilo que nós podemos fazer, mas é estar 100% dependente de Deus, está esperando 100% todas as coisas em Deus, deixando Ele fazer em sua vida tanto o querer quanto o efetuar. Meus irmãos, ser cristão, então, é estar na dependência de Deus em todo o tempo. O que é ser cristão? É estar ligado com Deus continuamente, não depender de mim. E esse depender me leva, então, a buscar conhecer ao Senhor. E conhecer ao Senhor é estar crescendo nesse conhecimento. Não parar na minha vida cristã, não estagnar. Nós vemos aí muitos cristãos nesse tempos que nós estamos vivendo parado, que não leem a Bíblia, não oram, não buscam ao Senhor, vivem uma vida ali cristã estagnada. Daí não é isso que Deus espera, então, dos seus filhos. Deus espera dos seus filhos que eles sejam filhos ativos, né? Que busquem se alimentar da sua palavra. Isso vai nos fazer cristão forte, cristão ali consciente da palavra de Deus. Quando nós passarmos por dificuldades e nós tivermos ciência da palavra de Deus, nós vamos nos basear nela, não nos nossos sentimentos, não naquilo que nós conhecemos, mas naquilo que nós adquirimos no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus, meus irmãos, possa nos abençoar e que Deus possa nos fazer, então, crescer no conhecimento dele, que nós possamos gastar tempo com a leitura da palavra, que nós possamos gastar tempo orando, que nós possamos, então, buscar o Senhor na nossa vida diária, que nós possamos participar, então, da IBD, que é um local onde nós aprendemos a palavra, que nós crescemos, que nós tiramos ali as dúvidas. É importante, então, que essa comunhão entre os irmãos estejam conectadas, né? Que nós possamos estar com o mesmo pensamento. Quando nós aprendemos da palavra de Deus, nós vamos ter as mesmas ideias, nós vamos ter as mesmas direções, né? Nós não vamos viver pensando diferente em relação à palavra, porque nós estamos aprendendo juntos ali
da palavra de Deus. Que Deus possa estar nos abençoando. Ser cristão, então, é você estar ativo dentro do reino de Deus, né? Aqueles discípulos foram chamados de cristão, porque eles seguiam os ensinamentos do Senhor. Que nós também possamos ser chamados de cristão, mas com esse entendimento. Nós somos cristãos porque nós seguimos a palavra de Deus. Nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Que Deus, então, possa nos abençoar nessa manhã, que Deus possa, então, nos falar através da Tua palavra, e que nós possamos, então, estar ligados, né, com o Senhor através da leitura, através do aprendizado, então, da Tua palavra. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã. Deus, nós queremos louvar o Teu nome, pedir que o Senhor continue dirigindo nossas vidas, nos ensina através da Tua palavra. Nós queremos ser a Ti cristão dedicados, ó Pai, cristão que leva a sério, ó Deus, a Tua palavra, cristão que coloca em prática aquilo que aprende, ó Deus, na Tua palavra. Nos abençoe, Pai, para que nós possamos buscar a Tua face a todos os dias, que nós possamos estar ligados com o Senhor, ó Pai, e que nós possamos ser cristãos sinceros, ó Pai, aqui nessa terra. Obrigado, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, encerrando o nosso culto desse domingo, pela manhã, que Deus nele nos abençoou. Obrigado pela palavra do Senhor que tem tocado nossas vidas, que Deus continue a nos ensinar através da Tua palavra, nos mostrar, Deus, como que é ser um cristão, Deus, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo aí, que tantas mudanças têm acontecido, que nós nos mantemos firmes, né, diante de tantas coisas que têm acontecido nesse mundo, que a palavra de Deus possa ser o nosso escudo, né, que Ele possa ser o nosso guia de todos os momentos, que Deus continue a nos ensinar aí através da Tua palavra, que o Senhor possa, então, ser com Sua palavra em nossas vidas em todos os momentos, né? Nós vamos orar, nós vamos agradecer mais uma vez, finalizando, então, esse culto nessa manhã. Obrigado, Senhor, por mais esse momento que o Senhor tem nos dado. Nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos a Deus por cada irmão que tem participado desse culto, tem ouvido e aprendido da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, ruminar aquilo que nós temos ouvido e aprendido, e que nós possamos, ó Deus, praticar a Tua palavra. Deus, obrigado, Deus, por esse privilégio tão grande de podermos conhecer o Senhor, de podermos, ó Deus, nos colocar na Tua presença, ó Deus, buscar a Tua face, Deus. Obrigado pelos Teus ensinamentos durante esses anos em nossas vidas, pelo crescimento que a Tua palavra tem nos dado, pelo entendimento, ó Pai, e pela direção do Teu Espírito, Pai. Nós te louvamos nessa manhã, pedimos mais uma vez pela vida do Teu povo aqui na terra, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos livre, ó Deus, do mal, ó Pai, das ciladas do inimigo, ó Pai, e que o Senhor, ó Deus, nos faça cada dia entender que nós estamos no Teu reino, que nós pertencemos ao Senhor. Pai, obrigado. Nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.